Olá, eu sou a Mariana e, juntamente do Arthur e da Juliana, vou apresentar para vocês os fármacos utilizados nas emergências de cães cardiopatas. Aqui nós temos o nosso artigo de referência, caso vocês queiram conferir. E eu vou começar fazendo uma pequena introdução. O desempenho cardíaco dos cães ele é de extrema importância porque ele é responsável pela manutenção do débito cardíaco e, consequentemente, a disponibilidade de oxigênio e a remoção de gás carbônico do organismo. Os fármacos inotrópicos, vasodilatadores e antiarrítmicos vão ser abordados nessa apresentação com o intuito de esclarecer a sua aplicabilidade clínica. Então, os fármacos vasodilatadores possuem a capacidade de prevenir o comprometimento progressivo da função miocárdica, originada pela vasoconstrição da insuficiência cardíaca. Eles são classificados de acordo com seu mecanismo de ação. Ela pode ser ação direta venosa ou arteriolar, no caso dos nitratos e da hidralazina. Essa ação pode ser por bloqueadores alfa-adrenérgicos, como o caso do prazosin, e também pelos inibidores da enzima conversora de angiotensina, como captopril, enalapril, lisinopril e benazepril. Segundo o artigo referenciado, os vasodilatadores são indicados para o tratamento da insuficiência cardíaca causada pela insuficiência mitral, cardiomiopatias, anomalias cardíacas congênitas e outros. Um exemplo é a nitroglicerina, que atua diretamente sobre a musculatura lisa e pode ser administrada por diversas vias, como oral, sublingual, tópica e intravenosa. Já o benazepril ele é muito usado em emergências cardíacas porque ele diminui a vasoconstrição periférica causada pela angiotensina 2 e inibe também a reabsorção de sódio e de água. Meu nome é Juliana e eu vou falar sobre os antiarrítmicos que vão controlar ou suprir as arritmias, que é uma anormalidade na frequência cardíaca decorrente de alterações na origem do impulso cardíaco, na condução ou por associação de ambos fenômenos. Na classe 1, diz respeito ao tratamento das taquiarritmias ventriculares e supraventriculares, que atuam por meio do bloqueio dos canais de sódio, que irão deprimir a condução tanto nas células cardíacas normais como nas lesadas e prolongam a repolarização. Como exemplo, a gente tem a quinidina, usada em estágios iniciais de fibrilação atrial, a procainamida, usada em arritmias supraventriculares ou ventriculares, também utilizado em terapias a longa duração, a classe 1B, que irá deprimir a velocidade de condução das células cardíacas lesadas e reduzir o potencial de ação por acelerar a repolarização. Como exemplo, a gente tem a lidocaína, que é utilizada em emergências de taquicardia ventricular, efetiva em automacidade, velocidade de condução e refratariedade nas células lesadas. O mexiletina, ação semelhante à lidocaína, mas pode ser administrado por via oral. A classe 2 possui uma atividade antiadrenérgica no coração, atuam na fase 4 do potencial de ação, diminuindo a velocidade de condução. São utilizados para a terapia das taquiarritmias supraventriculares e ventriculares. Como exemplo, a gente tem o propanolol, que é um beta-bloqueador adrenérgico não seletivo usado no início da terapia antiarrítmica. O metoprolol, utilizado em arritmias supraventriculares e ventriculares decorrentes de fibrilação atrial. O atenolol, que possui efeito duradouro, usado com frequência em gatos com cardiomiopatia hipertrófica e na terapia de arritmias supraventriculares. O esmolol, usado em taquiarritmias supraventriculares e possui curta duração. A classe 3 prolonga o potencial de ação, bloqueando os canais de potássio, aumentando o período refratário. Como exemplo, a gente tem o sotalol, efetivo em arritmias ventriculares e supraventriculares, principalmente pacientes com arritmias graves. O amidodarona, usado tanto para taquiarritmias supraventriculares como para a fibrilação atrial. Já na classe 4, vamos ter um que deprime a fase 4 do potencial de ação, prolongando a condução dos nós sinusal e atrioventricular. Como exemplo, a gente tem o Vepamil, usado com frequência para eliminar as arritmias supraventriculares e indicado para gatos com cardiomiopatia hipertrófica e responde para a terapia de fibrilação atrial em cães e gatos.
Agora eu vou falar sobre os cardiotônicos. Eles possuem ação sobre o miocárdio e são utilizados principalmente no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva. Alguns exemplos são os digitáricos, que são utilizados principalmente no tratamento de insuficiência quando há deficiência de inotropismo. São os únicos agentes viáveis para o uso prolongado. A farmacocinética está relacionada à lipossolubilidade. O digosina possui absorção de 60% por via oral, já o digitocina tem 100% de absorção. O mecanismo de ação é pelo aumento do cálcio intracelular e sensibilidade dos vasoreceptores comprometidos pela insuficiência cardíaca congestiva, que irá aumentar a atividade parasimpática e com isso diminuir a frequência cardíaca, demonstrando efeito antiarrítmico. São indicados para disfunção miocárdica sistólica quando o paciente apresenta taquiarritmias supraventriculares. Já as aminas simpatomiméticas, dobutamina e a dopamina, fazem um aumento da contratibilidade miocárdica ao ocuparem os receptores beta-adrenérgicos. A butamina e a dopamina são agentes agonistas adrenérgicos utilizados para o tratamento a curto prazo nas emergências de insuficiência cardíaca congestiva descompensadas. Ambas possuem efeito positivo sobre o inotropismo e condução cardíaca. Olá, eu me chamo Arthur Chene Maciel e agora irei abordar o tema diuréticos dentro de emergências de cães cardiopatas. Primeiro, a imagem aqui ilustra a classificação dos diuréticos conforme o segmento do néfron que eles atuam e a ação farmacológica. Primeiro, temos os diuréticos osmóticos. O uso é em situações bem específicas, como redução da pressão intracraniana ou intraocular, ou também quando se queira promover a diurese em animais que têm risco de lesão renal aguda. Segundo, temos os diuréticos inibidores da anidrase carbônica. Possuem baixa potência e, na medicina veterinária, o uso sistêmico tornou-se obsoleto pela possibilidade de ocasionar acidose metabólica. Contudo, ainda tem alguma aplicabilidade na oftalmologia veterinária com tratamentos tópicos. Agora, o grupo mais importante, que são os diuréticos de alça. São os mais potentes e são comumente utilizados na medicina veterinária. O mecanismo de ação, eles funcionam inibindo o cotransportador sódio-potássio 2-cloreto no ramo ascendente espesso da alça de Henle. Dessa forma, eles vão inibir a reabsorção desses íons. Consequentemente, vai aumentar a concentração dos íons no túbulo, diminuindo a hipertonia do interstício. Portanto, o resultado é a redução da água absorvida para o sangue, aumento da produção de urina e redução da volemia. Agora, os diuréticos diazídicos possuem potência média e o uso não é preconizado para a insuficiência cardíaca congestiva de emergência. É mais utilizado sim em associação com outros diuréticos. Agora, por fim, os diuréticos poupadores de potássio. São diuréticos fracos e também funcionam melhor com associação, principalmente associados à furosemida. Agora, falando com maiores detalhes dos diuréticos de alça, especialmente a furosemida, que é o diurético do nosso artigo. Então, os diuréticos de alça, eles têm como representantes, na medicina veterinária, a furosemida, a metanida e a torazimida. Falando da furosemida em cães, ela possui no início, o efeito dela é rápido, sendo o pico em 30 minutos por via intravenosa, ou então de 1 a 2 horas por via oral. A meia-vida de eliminação é curta, consequentemente, possui uma curta duração do efeito farmacológico, que é de aproximadamente 3 horas. Então, a furosemida é o fármaco de tratamento, suporte para a insuficiência cardíaca congestiva. As vias de administração são as mais diversas: via oral, subcutânea, intramuscular e intravenosa. Em cães, as dosagens da podologia usada no nosso artigo é 1 mg por quilo, uma vez ao dia, a 4 mg por quilo, 3 vezes ao dia. Contudo, pode-se usar até doses de 6 mg por quilo em pacientes que estão não estáveis e refratários ao tratamento. Aqui as imagens são de algumas formulações de uso veterinário e, obviamente, também tem as formulações muito utilizadas de uso humano. Para finalizar, falarei da bumetanida, que só tem um estudo mostrando o uso em cães, um estudo de 2001, de uma revista veterinária australiana, com cães em quadros moderados de insuficiência cardíaca congestiva. E apresenta também só administração por via oral. Então, obviamente, não é o caso de uma emergência, ainda mais porque se preconiza sempre a primeira opção é a aplicação injetável de diurético, antes de um diurético de via oral. A torazemida, ela é um diurético que chega a ser de 2 a 4 vezes mais potente que a furosemida, contudo também tem um problema que é a administração só ser por via oral. Então, por mais que ela seja mais potente, tem uma duração maior que a furosemida também, tem uma biodisponibilidade maior que a furosemida quando comparada por via oral, ela não é a primeira escolha.
Então, a furosemida segue sendo a forma de primeira escolha desses quadros de insuficiência cardíaca congestiva em pacientes em emergência. Então, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as nossas referências. Espero que tenham gostado. Agradeço pela atenção. Obrigado.